atenção nas mãozinhas aí, né, Cecilinha? Então, vamos lá. Que Jesus ilumine muito a você e inspire as suas respostas. Boa noite a todos, meus irmãos, amigos e companheiros. Que a gente possa continuar aí firme e confiantes, cada um aí carregando a sua cruz, com muita dignidade, que é isso que importa. Em especial hoje, nosso abraço carinhoso, fraternal, a Conceição aí, um pouquinho mais doído, né? Às vezes mais ferido, mas o que importa, sempre de pé, com a espinha erecta, né? E com a fronte mirando o horizonte aí, que é sempre de muita esperança, de muito otimismo para nós hoje. Então, vamos ao nosso trabalho de hoje, e a turma hoje realmente trouxeram perguntas aqui muito boas e que eu pude colocar sob a apreciação da doutrina espírita, né? Então, vamos lá. Eu vou desligar a minha câmera, porque a minha internet é muito instável aqui, né? Para variar, eu tô fora do meu estado, da minha cidade, e pode ser que eu minimizo aqui a carga aqui Então, vou tirar a imagem, mas, obviamente, estou vendo vocês aí, e a Cecilinha, qualquer coisa, está sempre alerta, tá bom? Então, vamos iniciar. A primeira questão que é colocada, ela diz assim: podemos intitular que mistificador é o médium que não tem vigilância e permite comunicações infundadas? Ou o espírito que se aproveita de uma brecha para roubar o tempo de um grupo mediúnico para fins próprios? Então, na verdade, um e outro, né? A falta de vigilância, realmente, a recomendação do vigiar e orai é para que nós estejamos mesmos, né, vigilantes. A mediunidade é uma ferramenta e nós sabemos que ela requer da nossa parte para que sejamos instrumentos, sejamos dóceis nas mãos dos guias e protetores, dos espíritos que são os responsáveis pela implantação do cristianismo no mundo, e que é necessário que a gente ofereça, sim, uma contrapartida. Pelo menos a nossa predisposição. Caiu aí, Heraldo. Travou. Está me ouvindo agora? Tá sem som, Heraldo. Está me ouvindo? A gente ouve, mas daqui a pouco para. Está me ouvindo? Vamos ver. Agora sim, né? Tá, então vamos lá. E a gente sabe que os espíritos requisitam a nossa contrapartida, né? Que é o esforço da nossa reforma íntima, da nossa transformação. E, obviamente, do estudo. A mediunidade requer um conhecimento mais aprofundado a cada dia, né? Um estudo bem sistematizado, para que a gente possa ir enfrentando, né? Digamos assim, os fenômenos ou as reações, né? Ligadas ao fenômeno e entendendo o porquê. Quanto mais conhecemos, de certa forma, quais são, né, o fenômeno, a forma como ele acontece, como ele é produzido, nós nos preocupamos menos. Nós estamos até falando sobre isso, né, na segunda-feira, a respeito de determinadas reações que acontecem na mediunidade inicial e que às vezes perdura por muitos anos. E que muitas das vezes o médium acaba se preocupando demais e aí demora muito, né, a se deixar conduzir de forma mais dócil. Na verdade, né, os espíritos vão se aproveitar, sim, de uma brecha, quando não há, por parte do médium, a intencionalidade, as boas intenções.
então pode acontecer. Porque, na verdade, o que é um mistificador? Mistificador é sempre aquele alguém, né, que está sempre tentando fazer com que os outros acreditem em algo que é falso, né? E, de certa forma, visando explorar, né, a fé. Mas isso Mateus já nos afirmava lá no capítulo 24, né, versículo 24, esse também é muito conhecido de nós, né? Porque é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, né, em que Mateus fala lá que surgirão falsos cristos, falsos profetas, né, que farão, assim, grandes sinais, prodígios. E Jesus até nos advertia, dizendo que eles até enganariam os chamados escolhidos, né, que era quando ele adverte os seus seguidores, os apóstolos, em relação a ficarem atentos, né, ao vigiar e orar, em função mesmo desses falsos cristos e esses falsos profetas. Na verdade, a gente se pergunta, né, porque tem mais duas perguntas que eu anexei aqui, porque elas giram em torno dessa mesma temática, né? Então, respondendo diretamente essa primeira, né, podemos intitular o mistificador médio que não tem vigilância? Não, nem sempre. Ele pode ser invigilante, mas não é mal intencionado. A gente já estudou um pouco a diferença do charlatanismo, do mistificador, né? A gente já estudou isso. Quando há uma intenção mesmo, premeditada para tal. Ele pode estar invigilante e essa invigilância pode ser da inexperiência, tem uma série de fatores. Agora, que os espíritos, há espíritos que se aproveitam e numa brecha, né, possam roubar o tempo de um grupo mediúnico, sim, né? Porque, na verdade, uma coisa a gente precisa deixar claro, né? Da onde vem, né? Da onde vem essa oportunidade e que os espíritos encontram, né? Os espíritos mistificadores, principalmente, aonde que vem, de onde vem essa oportunidade que eles encontram para poder se fazer presente, sejam principalmente no assunto que também vai ser ventilado aqui, a respeito das comunicações apócrifas, né? Que está lá no capítulo 31, né, do Livro dos Médiuns, que está sendo motivo de estudo também, né? Então, na verdade, desculpa aí, as mensagens apócrifas. De onde, né, surge toda essa possibilidade? E ela é uma só, né? Exatamente, ela é fruto da grande facilidade que uma série de pessoas têm de aceitar tudo que vem do mundo espiritual, do mundo invisível, né? Principalmente que se vem coberto por um grande nome. E é exatamente essa facilidade, né, de certas pessoas que aceitam tudo só pelo fato de virem do mundo espiritual, de virem do mundo invisível, é isso que encoraja os espíritos mistificadores, né? Quando encontram um ambiente muito propício a essa crença, né? E aí as mensagens apócrifas, né, ou como uns chamaram aqui, de uma forma mais moderna, até dizendo aqui assim, se a gente considerar que as fake news, né, estão em todos os meios de comunicação da sociedade, inclusive do movimento espírita, a pergunta aqui, pode-se, por analogia, classificar as fake news no seio do movimento espírita, incluindo as comunicações mediúnicas, como sendo mensagens apócrifas esclarecidas no capítulo 31 do Livro dos Médiuns? Aqui, não sei se a intenção foi aqui generalizar, né? Porque diz incluindo as comunicações, não todas, obviamente, né? Não todas as comunicações mediúnicas, algumas sim. Tem belos exemplos, a gente tem visto no referido capítulo aí, né? Então, pergunto, seriam algumas fake news, né? Se quisermos chamar assim, né, para dar um tom mais modernoso, né? Porque o que é apócrifo, né? Apócrifo, na verdade, é algo escrito, né, sobre o qual a gente não tem certeza, né? Não há uma certeza exata da autoria, né? A autenticidade não tem como ser comprovada, né? Ou até mesmo não é universalmente, né, aceito, né? Isso são apócrifos. Há alguns evangelhos que são considerados evangelhos apócrifos, né?
o Evangelho de Tobias, né? Então, há uma série. Por quê? Porque foram encontrados em épocas diferentes daqueles que hoje são aceitos como autênticos, os 4 evangelistas, né? João, Marcos, Lucas e Mateus, né? E porque também foram produzidos em outra época, né? Ou porque há uma diferença do conteúdo, né? De substância da lógica dos outros, né? Então, na verdade, há mensagens mediúnicas apócrifas, sim, né? que não tem certeza, não dá para... Kardec coloca uma série de comunicações apócrifas no referido capítulo aí do Livro dos Médiuns, o 31. Né? E aí tem uma outra pergunta também que diz que, a fim de não aceitarmos uma comunicação apócrifa, será necessário conhecer alguma característica do espírito comunicante? Como exemplo, a comunicação do Vicente de Paulo, que não nos reporta a caridade e cuidados para com os pobres de que lhe era próprio em sua última existência. Sim, quando se conhece, né, normalmente um grande nome, principalmente aqueles que conhecem muito bem, dá para se entender um pouco sobre a substância, não o estilo, né? Por exemplo, Vitor Hugo no seu trabalho de psicografia, pela própria Zilda Gama, né? O Divaldo também, difere, sim, bastante do seu estilo literário, das suas obras, enquanto o escritor Vitor Hugo, né? Então, na verdade, a gente sabe que há, né, uma interferência assim, do próprio médium. Nós estamos estudando sobre isso. Né? Há uma interferência assim. Né? Há tintas que colorem a mensagem, que são tintas, digamos assim, do aparelho mediúnico. Mas, muitas das vezes, do estilo, mas não no sentido. Então, dá para a gente reconhecer, né? Quando se conhece a característica de um espírito, sim. Aí, no caso de Vicente de Paulo, é muito evidente, né? Mas as mensagens apócrifas, elas trazem uma sutileza. O Pedro, no estudo aí passado, nos fez uma colocação de uma mensagem e é necessário que se leia com mais rigor, com mais critério, algumas outras vezes, para a gente poder perceber. Né? Bom, claro que sempre um antídoto a isso, nós estamos 100% seguros? Não. Né? Um antídoto a isso é cada vez mais o estudo do Livro dos Médiuns, né? E a gente vê que isso, certamente, se o conhecimento vai, sem dúvida alguma, evitar algumas tantas mistificações, né, que são tão evidentes, são grosseiras mesmo. E que, na verdade, a grande parte dessas comunicações apócrifas, chamadas de fake news, nos dias de hoje, que estão muito aí disseminadas no WhatsApp. Né? Eu vejo uma preocupação quando o grupo Mãos Unidas recebe, outro dia mesmo recebeu um fake news. E aí há uma preocupação, né? Que se faz aí em doações e uma série de coisas, e a gente multiplica. Né? E de uma forma até sem checar um pouco mais. Isso acontece no dia a dia. Com mensagens também. Eu vejo quantas e quantas mensagens a gente recebe aí, mas está escrito lá embaixo, Chico Xavier. Né? Quem nunca viu uma receita para emagrecer do Chico Xavier que bota arroz no copo d'água, bebe aquela água de manhã em jejum e etc. Né? Quem não vai receber uma receita dessa aí qualquer aí, dizendo assinada pelo Bezerra de Menezes? Né? E que o que às vezes nos espanta é que muitas das vezes elas, no seu bojo, trazem aí comportamentos com uma certa bizarrice, né? Algo um pouco assim fora de qualquer lógica da doutrina espírita. E o curioso como ela é acatada. A gente já falou um pouquinho sobre os maneirismos mediúnicos, né? E que são acatados com uma naturalidade muito grande. E que isso requer mesmo a falta do estudo, né? Na verdade, as mensagens apócrifas, elas têm um objetivo estratégico. Qual é? É exatamente
ridicularizar ou tentar levar ao ridículo o espiritismo, não é? Porque à medida que ela é reproduzida, que ela é assimilada, e alguns até se apropriam de determinadas mensagens, comunicações apócrifas, e fazem delas seminários, né? Fazem delas workshops, aí, estudos, né? Encontros espíritas, baseados em mensagens, né? Em colocações apócrifas, aí, ou citações, né? E que ditas numa tribuna espírita, num canal espírita, elas são revestidas de uma certa oficialidade, que falam em nome da doutrina espírita, porque nós também nos vemos obrigados aí, por um comportamento até de fraternidade, mas que merece ser questionado por nós, de não questionar quando ouvimos algo sobre a fonte, que seria muito natural. Né? Você questionar, Heraldo, isso aí que você está dizendo, qual é a fonte? Não é? A gente tem que ver isso com uma certa naturalidade. E muitas das vezes a gente acha que vai melindrar. Aliás, o melindre é um indicativo das pessoas que se melindram muito fácil, é um indicativo aí, uma luz amarela piscante, né? As pessoas que se melindram por qualquer coisa, quer sair, quer largar a doutrina, quer sair do grupo, é uma luz amarela muito piscante, né? É muito preocupante essas questões, eu falo isso sempre, porque entre nós não pode haver esse melindre, né? Não pode haver. Então, a gente cobrar um pouco essas fontes, né? Da onde é que surgiu tudo isso e não acatar muito de pronto. Então, volto a repetir, o que realmente, né, encoraja a produção de mensagens apócrifas é a facilidade com que algumas pessoas aceitam aí, só porque é uma mensagem psicofônica ou só porque é uma mensagem psicografada, né? Então, um pouco mais. Tem uma outra pergunta também que diz assim, não sei se entendi direito o texto, e ela se reporta à questão do 226 lá do livro dos médiuns. Diz assim, as comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos. E aí, dessa dúvida, fui buscar em João, capítulo 3º, versículo 37, algo para a gente começar a refletir aqui de forma conjunta. O homem de João não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Obviamente, a gente precisa entender o fenômeno mediúnico legítimo. Aí, a pergunta, ela se desdobra ainda dizendo assim, o que eu entendi, segundo o nosso colaborador da pergunta, ele diz, é que o meu espírito pode se comunicar? A primeira pergunta. O meu espírito, eu acho que ela deve estar se referindo a ela, né? Eu, espírito, né? Eu, espírito. Eu acho que se ela estivesse querendo falar do guia protetor, ela acrescentaria ali, o meu espírito protetor pode se comunicar? Então, acredito que é bem isso mesmo, porque a gente usa essa expressão muito comumente, né? A gente se dissocia, né? E dizer assim, não, porque o meu espírito, na verdade, sou eu espírito, né? Mas é uma linguagem aí muito comum aí de se dizer. Então, ela está dizendo, eu posso me comunicar? Pode. O espírito encarnado pode comunicar numa reunião mediúnica? Sim. Desde que ele se desdobre. Você pode ter lá numa reunião mediúnica uma comunicação psicofônica através de um médium e de um espírito que, na verdade, está encarnado. Ele não está desencarnado. Mas, obviamente, tem que estar o seu corpo físico em desdobramento do corpo físico. Então, o meu espírito pode se comunicar? Pode. Mas isso ele não faria por mim? Então ela está se referindo aqui a essa questão, ao espírito protetor. Nem sempre, especificamente, né? O nosso guia protetor é um espírito. Embora tenha um grau de afinidade muito grande conosco e a sua comunicação através de nós seria muito mais facilitada, mas ele pode sim se comunicar, obviamente, com outros médiuns. E isso é muito comum de espíritos guias e protetores pedirem um socorro
para os seus protegidos, que não lhes ouvem e que não lhes atendem os próprios apelos, numa comunicação em outros médiuns. A já presenciou muito isso, de guias e protetores ou de espíritos simpáticos a determinadas criaturas se manifestarem nas reuniões mediúnicas em busca de socorro para os seus tutelados, né? E, na verdade, continua a pergunta, se o médium é apenas um canal, então a comunicação não provém dele. Em muitos casos, 100% da comunicação, ela provém do médium. A gente também já viu isso. 100% da comunicação ali, ela vem da onde? Do legado de lembranças do médium. Muitas das vezes, as informações produzidas ali e os relatos, até de algum sofrimento, de situações, não são de um espírito desencarnado, são reminiscências do próprio médium, né? A gente já estudou isso, Kardec faz essa colocação, inclusive, né? A gente tem estudado, e que ela é 100%, né, do próprio médium, às vezes até provocada por espíritos desencarnados, mas é uma comunicação que está lá de dentro dos arquivos mais intrínsecos da própria criatura. Então, são, na verdade, a gente já viu acontecer muito em reunião mediúnica, que são características muito dos dramas que estão sendo vividos pelo próprio médium e etc. Então, e na verdade, se o médium é um canal, a comunicação, então, não provém dele? Sim, em alguns casos, sim, né? Mas sempre passa pelo filtro, pela filtragem mediúnica, principalmente na nossa condição aqui de médiuns num planeta como esse, excetuando-se aquelas mediunidades hoje missionárias. E aí a gente cita alguns, o Chico, o Divaldo, para citar alguns, mas que há outros tantos nessa condição, né? O médium não é apenas um meio de transporte de uma mensagem de um espírito. É o que deveria ser, captar o pensamento, né, de uma forma muito serena e reproduzir, como se tivesse ouvido algo por um alto-falante e reproduzisse, né? E até a gente brincou de uma forma séria, né, na reunião de segunda-feira agora, a respeito de mandarmos recado para o Edu através da Claudinha, que estava lá no hospital, e a gente falava para a Claudinha algo, né? Se lembra disso, né, Pedro? E aí ela reproduzia para o Edu já de uma forma bem assim, do jeito dela. E a gente até viu, tá vendo? A comunicação mediúnica sofre um pouco disso mesmo, né? A mensagem chega, mas ela chegava bem ao estilo Claudinha, né? Ela dava um estilo Claudinha ao Edu, né? Então, isso é natural, né? E ela diz ainda, terminando, bom, eu não sei se eu me fiz entender, mas achei um pouco confuso esse trecho, obrigado. Não sei se a confusão está nessa questão de que o médium é só um canal com nível de isenção total, que não é, né? Não é. Na nossa condição não é, volto a insistir, excetuando algumas mediunidades aí que em estágio missionário, que a gente chamaria de mediunato, né? Mas dentro da abordagem mediunidade, sim, nós influenciamos bastante no final da nossa comunicação. Uma outra questão que diz aqui, uma pergunta interessante e que aborda um tema, mas que eu gostaria de dar uma generalizada na questão das lembranças. Mas a pergunta específica é essa. Gostaria de saber se uma mulher que foi estuprada na infância, ao falecer bem de idade, seu espírito ainda lembrará desse fato ocorrido. Ou seja, se vai haver uma lembrança aí de um fato ocorrido. Então, a partir da questão ali 303, 304 do livro dos Espíritos, eu trouxe para cá, deixar o livro dos Espíritos falar para nós aqui. A 304 pergunta assim, o espírito se lembra da sua existência corpórea? Responde o espírito de verdade, sim. Tendo vivido muitas vezes como um homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. Então, à medida, obviamente, depende diretamente das condições em que ele, né, deixa o corpo físico, né?
em um comentário de Kardec a essa questão, ele diz: como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. Né? Então, há um certo amadurecimento, um certo equilíbrio que vamos adquirindo e que nós vamos, né, aos poucos, entendendo que certos acontecimentos da nossa vida já acontece dessa forma na nossa vida material, né? Quantas coisas sofremos tanto na vida que hoje são motivos, né, até de uma certa comicidade para nós e às vezes até se espanta, né, de o quanto ter sofrido e despendido tanta energia por determinadas atitudes. A 306, Kardec vai um pouquinho mais fundo porque ele pergunta se o espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos da sua vida, né? Abrangendo o conjunto assim, num golpe de vista, segundo aqui a tradução, retrospectivo, né? E o Espírito de Verdade diz que ele se lembra das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância, que nem mesmo ele procura recordar. Então, há, claro, sempre ligado diretamente, né, ao grau de compreensão, e aí a gente precisa abrir um pequeno parêntese para que nós possamos, né, valorizar os nossos estudos, as nossas reuniões e aquilo que nós estamos nos apropriando dentro dos conceitos da doutrina espírita, porque certamente vai fazer alguma diferença no nosso pós-morte física. Muito disso, de tudo isso que temos discutido, que temos estudado, vai fazer muito sentido para nós em determinadas situações. Vai acelerar, sem dúvida, quando bem compreendido, assimilarmos essa nova, recém-condição de desencarnado. Esse regresso, essa volta ao mundo espiritual, né? Por exemplo, no meu caso, vou identificar bem as zonas inferiores nas quais vou chegar, né? Então, vou ter pelo menos a consciência de onde estou, né? E a consciência da necessidade de manter uma certa serenidade para que possa, né, de certa forma, me beneficiar das intercessões espirituais. Né? E de entender também que há leis de meritocracia. Né? A 306A, o Kardec ainda vai e diz assim: ele poderia lembrá-las, e aí detalhadamente, se quisesse, o Espírito de Verdade responde: pode-se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. E a gente sabe também que isso está intimamente ligado, né, aos nossos traumas, o grau de profundidade dos nossos traumas, né? Do quanto nós fomos atingidos por determinados traumas, né? E, obviamente, a nossa maturidade, né, e cercado, certamente, ao merecer por espíritos benfazejos, certamente que teremos amenizadas as nossas lembranças mais violentas, né? Ou aquelas que certamente vão nos violentar muito mais, em função até de ações caritativas desses benfeitores, voltamos a dizer, quando há da nossa parte um mérito. E o Kardec ainda, como um bom pesquisador, vai mais a fundo ainda dizendo de que maneira, então, a vida passada se desenrola na memória do espírito. Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que se abre ante os seus olhos. E o Espírito de Verdade responde de uma forma e de outra. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver,
menos importância atribui às coisas materiais. Fazes, muitas vezes, diz o Espírito de Verdade, a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e não se lembra do nome das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. E aí a gente precisa entender aquele fenômeno da morte. Lembra que a gente fala do envoltório do perispírito? Lembra, a gente estudou isso? Quem se lembra disso? O espírito tem um perispírito e tem um envoltório, que não é o corpo físico ainda. Lembra disso não? O corpo mental. Sim ou não? Lembra que a gente disse que o perispírito acompanha o espírito no desencarne. Não é verdade? Porque senão, como é que os médios videntes veriam o espírito? Veem pelo seu perispírito. Tá claro? O que tem que ficar junto aos despojos orgânicos, o que é junto ao corpo físico? O corpo mental. Mas que muitas das vezes o corpo mental ainda acompanha o perispírito. Lembra desse estudo ou não? Que a gente fez. Só o Renato que lembra. Não vi ninguém mais falando que lembra. A Conceição lembra, porque ela sorriu, ela lembra. O Eu Pedro... também lembro. Hein? Eu também lembro. A Cida Carbogin lembra. A Silvaninha lembra. Eu também. Pronto, agora já fiquei mais tranquilo. Então, o que a gente diz? O ideal é que esse corpo mental fique com os despojos, que, na verdade, é quando se exaure toda a vitalidade. Porque quando nós carregamos conosco, ligados ao nosso perispírito ainda, ao nosso corpo, fica mais difícil. Caiu aí, Heraldo. Nos desarcarmos das... Voltou, aham. Me ouvindo agora? Isso, fica mais difícil nos desarcarmos dessas lembranças. É isso que os espíritos aqui querem dizer, daquelas que ficam, né, enraigadas em nós. Porque ainda há um grau de sensação material muito grande. Né? Muito grande. E que isso está intimamente ligado à porção desse corpo mental que ainda está vinculada ao nosso perispírito. Lembra? Esse estudo nos faz compreender bem tudo isso. Né? A Michelle falou que lembra também. Boa, Michelle. Bom, em relação a isso, coloquei aqui uma pergunta estrategicamente, porque ela retrata bem essa situação. Ok? Quem foi Frederico Figner como homem e quem é ele como espírito? E aí ela mandou uma mensagem muito querida para a Cecilinha. Por hoje é só, minha querida. Obrigado. Ela botou lá na questão. Bom, aí eu vi que a Claudinha botou no Wikipedia uma série de informações sobre Frederico Figner, né? Que era também chamado na intimidade lá do mundo, pelos espíritas de Fred Figner, né? E ele é o Jacó do livro Voltei, né? Do Chico Xavier, lá psicografado pelo Chico Xavier. Todo mundo conhece o livro. E a nossa questionadora aqui, a que elaborou a pergunta, a pessoa que elaborou a pergunta, ela, na verdade, ela queria saber um pouco do Frederico Figner, mais do que o protagonista do livro Voltei, né? Mas, na verdade, tem característica do Frederico Figner, por quê? Porque quando você vê o livro, né, ele realmente foi muito criterioso, ele foi muito exigente para consigo mesmo, né? Ele, quem lê, atribui a ele mesmo se auto-atribui ter sido um indivíduo
pouco conciliador, até um certo neurastênico, não é? Meio duro. Mas quando você lê a biografia do Figner, né? Ele era um espírita muito culto, né? Porque quem lê o livro, o Jacob ali parece que foi um cara que era um espírita muito orgulhoso, né? Que ocupou vários cargos, altos cargos, que se achava insubstituível, né? Que não em síntese é bem isso o livro, né? Para começar, que era um indivíduo que não percebia a sua arrogância, o seu despreparo assim no trato com as pessoas, que era detestado, né, sem se dar conta disso, né? Ele vendeu essa imagem no livro, acho que até num arrobo de humildade mesmo, né? Porque quando a biografia do Figner fala muito pelo contrário, ele que foi um homem incomum, né? Foi um grande empreendedor, né? Mas que venceu a perigosa e escorregadia prova da riqueza, porque ele foi milionário, muito rico mesmo, né? Só para vocês terem, todo mundo, não é todo mundo, essa pergunta, cuidado que revela a idade. Quem já ouviu falar da indústria de discos da Odeon? A Odeon era uma marca muito grande de discos, né? Ninguém, né? Ninguém ouviu falar, só eu, tá certo. Eu lembro. Eu também lembro. Os meus Opa. irmãos tinha, né, aqueles discos de vinil, nossa, duplo, não sei quantas, lá outra com 12. Pronto. Então tem uma turma corajosa aí que revelou a idade. Porque sabe quem trouxe Eu também me lembro. Eu voltei do Odeon, e eu que fiz a pergunta do Frederico. Ah, então tá bom. Se eu vou te dar uma informação, você vai gostar. Quem trouxe para o Brasil o fonógrafo, o gramofone e o disco, que era de cera de abelha, foi o Frederico Figner, foi o dono da Odeon. Então, eu li essa biografia dele também. Ele era o dono da gravadora, que foi a primeira gravadora nacional, a Odeon. Era do Frederico Figner. Então, você vê, era um cara milionário mesmo, né? Era um judeu, nasceu lá na Eslováquia e tal. Bom, enfim. Foi ele, quando veio para o Rio de Janeiro, né, que fundou, não sei se ainda existe, mas até muito pouco tempo atrás, alguns anos, existia no Rio de Janeiro a Casa Edison. Foi ele que foi o que popularizou a máquina de datilografia no Brasil também. Então, imagina, ele foi um cara muito famoso, muito rico, milionário. E, obviamente, né, esse indivíduo que era, né, socialmente de alta relevância, né, ele conheceu o espiritismo já com uma certa idade. E foi curioso porque ele acompanhou um receituário mediúnico da esposa de um funcionário dele, porque ele não tinha essa crença. E ele viu toda a melhora, e aí ele se inicia no espiritismo. Tá? Ele foi levado até por um grande amigo dele, que conta a biografia, que foi o Pedro Saião. Pode não ter conhecido, mas isso também revela a idade. Quem lembra, já ouviu falar de uma cantora lírica chamada Bidu Saião? Eu ouvi falar. Opa, então, esse amigo, ele era amigo. Cantar também. Ele era amigo da Bidu Saião, claro, né, pela própria, amigo de vários artistas e tal. E foi o irmão, né, da Bidu Saião, Pedro Saião, que o levou. E aí ele passou a fazer parte do mundo espírita. Ele foi vice-presidente da Federação Espírita, foi tesoureiro, membro do Conselho Fiscal. Mas o mais importante foi que ele foi uma alma muito generosa, né? Na época da gripe espanhola, a mansão dele se tornou um hospital. Ele abriu a própria mansão e lá botou vítimas, né, do surto lá da gripe espanhola, né, que assolou o Brasil ali no início, né, de 1918, por aí, né? E era médium passista e também
fazia ditado de receitas espíritas, né? E era médium passista. Né? Bom, outra informação importante. Quem conhece a Casa dos Artistas no Rio de Janeiro, ali em Jacarepaguá? É o Retiro dos Artistas. Eu nunca Quem estive conhece? lá, não, nunca fui lá, não. Mas já ouviram falar, já, né? muito. Quem doou o Inclusive, terreno foi o parece que Fígaro. o Jô Soares, no momento, está morando lá. Sim, mas quem doou o terreno foi o Fígaro. Tá? Foi ele que doou para a construção do Retiro dos Artistas. Então, na verdade, né, ele traz, né, foi um espírita que a partir de determinada vida viveu de uma forma muito, muito voltada mesmo, representativa dos postulados espíritas e muito humilde. Mas, na verdade, quando ele escreve o livro, né, e aí, por isso que eu coloquei ali a questão estrategicamente muito, muito próxima, né, da pergunta de cima, é porque é exatamente o livro é feito das suas reminiscências logo pós-desencarne, das suas lembranças, né? Então, o livro, na verdade, ele conta as lembranças de um recém-desencarnado, né? E principalmente sob o prisma das decepções, né? É muito interessante no livro quando ele reencontra amigos espíritas, né, que ele militou junto na Federação Espírita Brasileira, e ele faz ali uma observação de cunho pessoal de que esses amigos possuíam uma certa luminosidade no padrão vibratório. E ele, segundo ele diz, olhava para ele muito opaco, né? Ele sem luz nenhuma, né? Então, na verdade, o Figner foi exatamente esse que pôde rememorar todos os atos da sua vida. E, obviamente, ele elegeu no livro aquela porção, digamos assim, né, das suas lembranças, das suas reminiscências, e ele entendia que podia trazer para nós algumas lições, alguma aprendizagem, alguns sinais de advertência. Então, essas lembranças, se alguém me pergunta especificamente se alguém, né, estuprado vai se lembrar depois, depende do grau de vínculo a esse fato, a esse trauma, mas principalmente se há alguma ligação ainda, seja de mágoa, né, seja por qualquer outro sentimento, a mais do que o ato, ao agente digamos assim, dessa lamentável violência. Então, quanto mais nos desprendemos disso, mais essas lembranças saem, né, da categoria de importantes para secundárias. Agora vem aqui uma colocação de uma pergunta que faz algumas considerações iniciais, que faz exatamente do capítulo 27 do Livro dos Médiuns, né, das contradições, né, em que o Espírito de Verdade afirma, né, em que não está longe o dia em que o ensino dos Espíritos vai se tornar assim uniforme, né? Porque um dos objetivos é corrigir, né, destruir alguns erros, né? Mas isso vai ser feito de forma gradativa, né? E aqui o nosso perguntador diz que também no parágrafo o último parágrafo dessa pergunta, né? Ele escreve aqui a fala dos espíritos dizendo assim: tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficais certos de que assim será, que as dissidências já menos profundas se apagarão pouco a pouco à medida que os homens se esclarecerem e que acabarão por desaparecer completamente. Essa é a vontade de Deus contra a qual não pode prevalecer o erro, o espírito da verdade. E aí o nosso perguntador faz um comentário dizendo que, né, se a humanidade já evoluiu, né, desde a codificação do espiritismo, né, principalmente em termos de conhecimento e educação, né, acesso universal, tecnologicamente, né,
que a Terra hoje se encontra na fase final da transição planetária, quer dizer, de prova, expiação para regeneração, e ele pergunta, baseado nisso, de que se não é o momento de nós espíritas encarnados e atuantes no movimento espírita, de nos esforçarmos no sentido de aprimorar a nossa linguagem nos centros espíritas, também palestras e conversas do dia a dia, segundo ele, evitando o emprego de palavras que induzam contradições entre a palavra e as ideias de luz da doutrina espírita. E ele dá alguns exemplos. Por exemplo, ao invés de morte, usar desencarne. Ao invés de mortos e vivos, desencarnados e encarnados. Abolir, por exemplo, o denegrir, né? Empregando o difamar. Falar em humanidade ou seres humanos, ainda espíritos encarnados, ao invés de homem, ou mulher, ou homens, né? Colher no lugar de pagar, enfim. Então, ele faz essas exemplificações aí sobre a pergunta em cima de por que nós ainda não nos apropriamos, né, de toda essa linguagem muito própria aí com os conceitos da doutrina espírita, né? E ele disse o seguinte, que nós precisamos, né, tomar cuidado no aprimoramento dessas linguagens, né? E precisamos realizar, praticar, vivenciar as nossas atitudes, condutas no dia a dia, e que isso vai contribuir para extinguir as contradições, segundo ele, no ser espírita, entre os integrantes. Porque, na verdade, né, ele mostra que a preocupação da pergunta aqui, né, ele diz que, primeiro, é nossa responsabilidade cuidar disso, nos esforçar, nos esmoerar na nossa linguagem no dia a dia. E qual é o tamanho do entrave e resistência às ideias consoladoras da doutrina espírita, as palavras ou os termos que podem aparentar contradição a essas ideias iluminadoras do espiritismo. Então, o perguntador está incomodado com o que ele chama de contradição, né? Porque ele chega a dizer mesmo, a contradição que me inquieta, né? Muito mais que as mentiras, muito mais que as mistificações, muito mais que o charlatanismo. Que é exatamente de nós termos a doutrina e todos esses conceitos, né? Ele não relata aqui, mas é muito parecido com isso, acreditarmos na reencarnação, na pluralidade das existências e sofrer pelo dia de amanhã, se ainda temos o hoje, né? Então, enfim, e é exatamente essa pergunta sobre as contradições. Ele também faz uma outra pergunta, que eu tomei a liberdade de juntar, né? Porque elas são bem parecidas aí, que é exatamente... Ele, mais uma vez, reitera a questão dos termos usados, né? Morte, mortos, né? Enfim, né? E ele fala que aqui ele já faz uma colocação de que essas questões, mais uma vez, fala de palavras, e aqui ele coloca o denegrir aqui como uma expressão em relevo. Bom, fiz esse apanhado, mas essas colocações estão lá no grupo aí. Bom, depois de, obviamente, ler atentamente, dar uma meditada, né? A gente, primeiro, eu poderia dizer que, sem dúvida alguma, remediar, né, as desigualdades injustas, vamos chamar assim, é uma das marcas positivas do cristianismo. Nós sabemos disso, né? Mas há um cuidado em que nós cristãos precisamos estar atentos, que é a radicalização. Por exemplo, nós sabemos que a redistribuição em excesso, ela obviamente pode distorcer aquele incentivo individual que nós somos portadores e que, como espíritos perfectíveis, possuímos, né, para crescer, né? Porque todos nós sabemos da importância dos desafios para o nosso crescimento pessoal e coletivo, da lei de trabalho, da lei de progresso, né? Mas é claro, eu concordo que nós, claro, nas nossas ações cristãs, claro que nós podemos promover, claro, uma sociedade muito mais justa do que essa que está aí hoje, com certeza. Agora, a maneira de fazer isso, respondendo
ao nosso colaborador que deixou aqui, né, variam muito. A pergunta específica, ela está focada mais em mudanças no plano simbólico, né, e no da fala. Na necessidade, assim, que eu vejo que ele coloca, de nós nos desapropriarmos de alguns termos que carregam, digamos assim, consigo conotações pejorativas, preconceituosas, né? Aliás, desculpa, o denegrir me parece que é um termo hoje muito questionado para não ser utilizado por supor carregar dentro dele um preconceito, né? Eu e o Renato temos um amigo em comum e ele é negro e ele toda vez fala assim, você está querendo denegrir a imagem? Ele fala, eu estou querendo debrancar então e tal. Ele até brinca com essa, né? Dessa forma, porque na verdade se entende que a palavra denegrir carrega um preconceito racial, né? Na verdade, não. Há um equívoco aí que já está bem corrente, já talvez muitos, né, já sabem disso, é porque, na verdade, nem o termo denegrir ele não tem nenhuma, né, na sua origem, na sua composição etimológica, ela é muito pelo contrário. Denegrir vem lá do latim, que não tem nada a ver com cor de pele, né? Absolutamente. Então, achei interessante trazer pelo menos esse exemplo do denegrir que foi colocado pelo nosso perguntador, porque denegrir, se for buscar, significa manchar, tornar escuro, ou seja, quando alguém tinge os cabelos, né? Então, eu posso dizer que as mulheres denigrem os seus cabelos, os homens também, quando pintam cabelos escurecendo-os, né? Ou quando cai a sua camisa branca se mancha, né? Há uma mancha, ela denegriu, e não necessariamente ficou preta, né? Uma mancha de um suco de uva, né? Ela denegriu, manchar, denegrir é manchar, né? Quando se denigre o caráter de alguém, se tenta manchar o caráter de alguém, né? Então, na verdade, não carrega o pejorativo. Não estou dizendo que é o caso do nosso perguntador, porque eu sei exatamente quem fez essa pergunta, né? Mas há também um grande mimimi em relação a todas essas questões. Mas a gente precisa nos ater exatamente porque a pergunta é feita dentro de um contexto cristão, né? E aí, eu acho que o mais interessante também, e aí é uma questão de avaliação minha ao receber essa pergunta, é a gente pontuar o que ele disse, o que ele indaga sobre a importância da gente buscar realizar, praticar, vivenciar, né? Ou seja, a vivência prática, né? Que essa que é o essencial aí para a aprendizagem, né? E principalmente a contribuição desse aprendizagem para a nossa evolução. Então, eu começaria dizendo, respondendo aí ao Kiko, para a apreciação de todos nós aí meditarmos juntos, que a primeira colocação que a gente precisa sair dela é que o evangelho não é uma questão de forma. O evangelho é uma questão de fundo, né? Quando a gente passa, por exemplo, a considerar os critérios nos nossos comportamentos de consumo, evitando, por exemplo, desperdícios, privilegiando o que precisamos muito antes do que desejamos ou do que queremos, nós já estamos seguindo algumas recomendações cristãs, tá? Agora, quando, no caso, a gente começa a se utilizar, após essa visão racional, de racionalização de consumo, e a gente começa a utilizar das sobras para alimentar as bocas famintas, nós passamos a suprir necessidade dos outros. Aí, a isso se dá o nome de vivência do Evangelho. A observação da forma do Evangelho, ela tem o seu grau de importância para nos determinar comportamentos. Agora, a vivência do Evangelho se faz quando nós começamos efetivamente a dividir, a compartilhar, a contribuir, né? Porque dividir, né,
o que nos é necessário, aí, nesse caso, o desapego ganha um grau muito acima, né? Que é, na verdade, ser um comportamento de redenção espiritual. Isso fica muito claro para nós quando a gente vai lá em Lucas, né? Está em Lucas e está em Marcos essa parábola, né? Que é a parábola do óbolo da viúva. Ou seja, todos nós conhecemos, né, em breves palavras, lá na doação, lá no gasofilácio, e que várias criaturas doavam uma quantia muito grande de moedas, e nesse cenário, uma mulher vai lá e deposita 2 pequenas moedas. E Jesus diz que, dentre todos, aquela que acabava de fazer a maior doação. O que espantou os fariseus, principalmente, porque, como se ela havia dado 2, ele diz, porque ela deu do que lhe era necessário, enquanto os outros davam da sobra. Essa é a passagem. E a lição que se pode depreender é que o sublime da caridade, nesse caso, né, e que para nós, interpretando-a no dia de hoje, ou de alguma forma usando o gasofilácio e usando o depósito das nossas ofertas de uma forma ilustrativa e transportando para nós, para a realidade do nosso dia a dia, né? Ou seja, na busca pelo nosso trabalho, pelo emprego das nossas forças, da nossa inteligência, da nossa capacidade, né? Para que, fruto exclusivamente disso, para que a gente possa realizar as nossas intenções generosas, né? Ou seja, dessa forma, na própria parábola do óbolo da viúva, né, a força do evangelho, e aí quando o Kiko nos pergunta sobre o que vai quebrar os entraves, o que vai vencer as resistências das ideias consoladoras da doutrina espírita. Então, a força do evangelho, né, nos impondo compromissos e entender essa dinâmica da vida, é o que é capaz. Porque esse é o sacrifício mais agradável ao Senhor, que está bem claro nas lições evangélicas. Nós podemos dar do necessário, né? Que de uma forma ali em que Jesus aproveita a circunstância, e o que é dar do necessário? É quando nós utilizamos, repito, do emprego das nossas forças, do suor do nosso rosto, da nossa inteligência, da nossa capacidade, para que a gente possa oferir recursos materiais, mas recursos morais, recursos nossos, não é? Emocionais, para realizar as nossas intenções generosas. Né? Por quê? Porque aquele que deseja, né, se tornar, né, verdadeiramente, sinceramente útil aos seus irmãos, vai encontrar 1000 ocasiões de fazê-lo. Concorda? Porque está lá em 1 Pedro, e foi uma referência, né? O xará do nosso Pedro aí, foi uma grande referência de uma vida útil de dedicação aos necessitados, né? O baluarte, o esteio principal da casa do caminho. Né? E ele diz, né? Lá no capítulo 4, versículo 10, Pedro diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Então, me parece que, como vamos quebrar os entraves? É só o comportamento da fala? É só o comportamento de apropriação de termos? Não. É muito mais do que isso. É o evangelho vivido na sua essência. Né? E aí, ainda pegando essa carona na descida, tem uma outra questão também que é do Kiko, né? E é que ele fala que há uma outra coisa que, além das contradições, uma coisa que tem amofinado ele bastante, é o conservadorismo versus evolução, né? Porque ele diz que há uma série de mentiras aí que são oriundas de mistificação, charlatanismo, né? Mas que ele se preocupa com essa profusão hoje, né? De fake news nas redes sociais, nos meios de comunicação, né?
e que isso, segundo ele aí, só compromete cada vez mais a nossa ambiência e isso dificulta, né, o acesso dos espíritos iluminados a cada um de nós. Então, ele diz, essa é uma contradição que o inquieta muito, né, que é a doutrina espírita, segundo ele, no seu caráter evolucionista e sendo aí barrada pelo conservadorismo, né? Ou seja, ele faz algumas citações aí do Belchior, tem bom gosto musical, né? Mas ele fala sobre a necessidade do esforço diário de cada um, tem de abandonar o homem velho para nascer novo, né? E de que se reconhece verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, né? E que, portanto, como então conciliar, né, nos dias atuais, o conservadorismo, a evolução, principalmente na questão da moral espiritual. E aí, para terminar, que essa é a última questão, eu primeiro gostaria que a gente seguisse aqui uma linha de raciocínio para deixar com vocês alguma coisa para reflexão, né? Primeiro, o que é conservador? A gente precisa definir o que é conservador. Então, conservador é aquele que se opõe à mudança, esse termo está muito usado hoje em dia, né, sendo utilizado aí, mas conservador é aquele que se opõe à mudança, é aquele que não aceita uma inovação moral, inovação social, inovação política, religiosa, comportamental. Esse é o conservador. É claro que há graduações, né? Mas é o conservador. E outra coisa que é importante que a gente entenda é o que é a ética, né? Então, o que vem a ser ética também? Ética, digamos assim, ela está associada a estudo de valores morais, né? Que orientam o nosso comportamento humano, né? Porque moral, o que é moral? Moral são os costumes, as regras, os tabus, né? As convenções que cada sociedade estabelece. E os valores morais, que a gente sempre diz, são o quê? São esses princípios que servem para quê? Eles servem para orientar a nossa conduta dentro da sociedade, né? Ou seja, por isso que nós dizemos que há certas atitudes que são aceitas moralmente, porque elas estão em conformidade com certos princípios. Que certos princípios são esses? Os nossos valores morais. Então, e nós sabemos, a própria doutrina espírita tem valorizado nos processos reencarnatórios, principalmente quando diz que nós reencarnamos entre os nossos credores mais imediatos, né? Na verdade, nos mostra a importância de que a família se torne para nós, né, a primeira fonte de valores morais, né? Então, a primeira fonte dos valores morais, né, sem dúvida alguma, de qualquer indivíduo, é a família. Né? A gente tem alguns exemplos de valores morais no mundo, a justiça, a honestidade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade, coragem, altruísmo, né? que é o oposto do egoísmo, tolerância. Então, são valores morais. Né? Mas o que nos cabe aqui é essa pergunta: quais são os valores morais destacados pela doutrina espírita? Agora, se valores morais são princípios que orientam a nossa conduta social, podia dizer, quais são aqueles princípios que servem para orientar a nossa conduta social, ou que melhor sinalizam, né? Ou que sinalizam para nós também a melhor conduta para a evolução do nosso espírito nessa condição expiatória. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Né? Quais são os valores morais que a doutrina espírita destaca? Né? Ou seja, vou dar uma dica. Né? Quais são os valores morais, né, que nos garantem a salvação? Mas deixa eu abrir um parênteses aí, antes que inadvertidamente me questione sobre... Eu estava falando sobre salvação. Vamos entender salvação, vamos alinhar termo, né, como dizia o Voltaire, antes da discussão. Tá? Então, em outras palavras, salvação, entendo o que eu estou querendo dizer, como o sucesso dos nossos planos reencarnatórios. Ok?
Ou seja, quais são os valores que podem orientar-nos a uma conduta mais eficiente frente a esse desafio de viver socialmente e em transformação moral. Vou dar uma dica. A questão 886 do Livro dos Espíritos. Quem se lembra? Não tem problema, mas não vai esquecer mais. A 886 fala sobre a palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão ilimitado aos ofensas. Ok? Com o verdadeiro sentido. E Kardec vem dizer depois que fora da caridade não há salvação. Está claro isso? Ou seja, fora dos valores da beneficência, da benevolência, da indulgência e do perdão, não há salvação, não há sucesso. Então, os valores morais destacados pela doutrina espírita, nessa nossa condição expiatória, é sermos benevolentes, indulgentes e perdão. Tudo aquilo que possa ser orientado no nosso comportamento social, humano, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, é o que nos garante uma caminhada certeira. Certo? Se esses valores são os que nos garantem a transformação do homem velho, então nós temos que ter uma postura conservadora em cima desses valores. Benevolência, indulgência e perdão. Certo? Então, somos conservadores, mas também somos progressistas, porque nós acreditamos e entendemos que essa não é uma ordem moral estática, ou seja, é a que Jesus preconiza para nós na nossa atual condição como espíritos imortais e que vamos angariando conquistas e que à medida em que nós nos espiritualizamos, por consequência, outros valores morais vão se tornando necessários. Então, somos progressistas. Somos conservadores do ponto de vista do atual estágio reencarnatório, ao admitir que os valores morais da benevolência, da indulgência e do perdão é que são os norteadores, porque aí está a nossa salvação, como dizia Kardec, né? Mas, ao mesmo tempo, não acreditamos nisso como uma ordem moral única e que há graduações, outros valores nos serão colocados. O que nós precisamos é não confundir conservadorismo com prudência. Uma coisa é ser prudente, ser conservador é outra. Muitos, às vezes, confundem o indivíduo que é prudente ser chamado ou taxado de conservador. Prudência é, inclusive, um valor exortado pelas lições evangélicas. Mateus, capítulo 10, 16, nos relata Cristo nos concitando a ser prudente, quando diz: e eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tá aí, Celinha. Espero poder ter trazido para todos nós algumas reflexões, mas estou plenamente consciente de que faltou muito, mas aí perdoem a fonte, porque ela ainda aqui é muito limitada. Muita paz e alegria para nós. Sejamos conservadores aos valores do Cristo, de benevolência, indulgência e perdão. E progressistas, de acreditarmos com esperança de que tudo muda para melhor. Muito obrigada, Heraldo. Fechando com chave de ouro. Vamos, então, agora